Fala, meus futuros e futuras policiais, tudo no mais alto padrão e eu espero que sim. Professor Kelso de novo aqui na área e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo de organização nos estudos. Na verdade, esse é um vídeo complementar em relação ao outro vídeo que eu fiz falando sobre a memorização, como funciona o nosso processo de memorização, porque para você ter uma boa fixação do conteúdo, das disciplinas que você está estudando, você precisa de organização. Só que eu falei teoricamente como que os estudos devem ser organizados na memória de longo prazo. Hoje eu vou ensinar aqui para a galera do GPOL, o grupo de estudos policiais do Telegram, como que nós organizamos de fé e fato na prática os nossos estudos. Eu fiz uma enquete para vocês e eu fiz algumas perguntas, como que você se prepara? Se você produz o seu próprio material, se você utiliza caderno de matéria, se você não utiliza, enfim, fiz várias perguntas para ter uma análise comparativa para poder produzir esse vídeo. E muitas pessoas me falaram que utilizam e se preparam produzindo seus próprios resumos através do caderno de matérias. E é justamente sobre esse ponto que eu quero falar para vocês, para dar uma nova visão de organização dos estudos, para que você não comece a estudar de maneira desorganizada e que as suas informações da sua teoria que você está recebendo não fiquem armazenadas de maneira bagunçada, de maneira desorganizada na memória de longo prazo. Tudo bem? Então vamos tratar da organização dos estudos. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu comecei utilizando o caderno de matérias. Tudo bem, só que eu não aconselho. Se você está utilizando o caderno de matérias, como muita gente quando começa a utiliza um caderno de matérias, pare imediatamente. Esquece essa porra e não utiliza mais caderno de matérias. Cancela o caderno de matérias. Professor, por quê? Porque ele é o principal ponto que vai gerar desorganização nos seus estudos. E eu vou explicar para você. Você vai lá todo animado quando você começa a estudar para concurso público, vai lá na papelaria e compra um caderno bonitão, um caderno de matérias. Aquele caderno lá da Hot Wheels, do Ben 10, da Barbie, você vai lá e compra e lança o caderno de matérias. Beleza. A primeira matéria você vai pegar e vai começar uma disciplina. Depois tem uma outra matéria que você vai iniciar uma outra disciplina. Digamos que a primeira matéria que você selecionou seja português. E lá você vai começar a fazer suas anotações e resumos da disciplina de português. Só que eu te garanto, quando você chegar na última folha ali da divisão da matéria de português, você não vai ter anotado e não vai ter estudado nem sequer um terço da disciplina de português. E aí, o que acontece? Você vai dar continuidade? Não. Por quê? Porque logo em seguida você já iniciou uma outra matéria, uma outra disciplina. E aí, o que você vai fazer para você estar dando continuidade nos seus estudos? Ou você vai estar comprando um outro caderno, ou você vai pegar uma matéria lá para o final do seu caderno que está solta, que está livre, que você ainda não utilizou, para estar dando continuidade no seu estudo de português. E aí, meu brother, já gerou desorganização, comprando outro caderno ou indo para a matéria lá no final. O ideal é que essas informações, se você começou o português, continue até matar todo o conteúdo. Não fique fazendo essa divisão, pega e joga lá para o final, ou então pega e compra um outro caderno, você vai estar desorganizando, vai estar dividindo. Lembra, você tem que armazenar as informações na memória de longo prazo de maneira organizadinha. Então isso aqui gera muita desorganização nos estudos, caderno de matéria, para de utilizar. Beleza, me lasquei com o caderno de matéria, o que eu fiz? Evoluir. Evoluir para quê? Comecei a utilizar, bom, se caderno de matéria dá esse problema, vou utilizar um caderno para cada disciplina. Então eu comecei a utilizar um caderno para cada disciplina. Exemplificando, os cadernos que eu utilizava eram esses aqui, Em vez de comprar um caderno por matéria, eu comprava um caderno só desse, que tem aqui 96 folhas, e cada um tinha uma matéria. Esse aqui era de Direito Constitucional. E olha, eu bati todo o conteúdo, tá tudo riscado aqui de Direito Constitucional. E eu vou te falar, consegui bater toda a matéria? Não. Precisei ir para um outro caderno, segundo caderno de Direito Constitucional. Tranquilo? Só que isso também vai gerar desorganização dos seus estudos. Isso daqui não é bacana. Vai gerar desorganização, mas vai gerar desorganização por um único problema que eu quero exemplificar para vocês, que eu também não indico você utilizar um caderno por disciplina. Por quê? As matérias de concurso público, muitas delas, elas estão em constante atualização. Você está estudando um negócio aqui esse ano e no ano que vem essa porra já não tem mais validade. Porque foi revogada, está desatualizada e surgiu uma outra atualização, surgiu uma outra lei. Vou dar um exemplo para você. Vocês que estudam para carreiras policiais, lei de abuso de autoridade. Até o ano de 2018, a lei de abuso de autoridade era uma, desde 1965. De 1965 até 2018, era a mesma lei de abuso de autoridade. Aí veio em 2019 com uma nova lei de abuso de autoridade, ou seja, houve uma atualização. Então aquilo que você estudou não tem mais validade, não serve mais.
Aí digamos que você tem um caderno de legislação penal especial e lá no meio desse caderno tem lá as suas anotações de abuso de autoridade, só que elas não valem mais, está desatualizadas. Só que as outras leis que você tem anotado lá, está valendo, só que aquela de abuso de autoridade não está valendo. E aí o que você vai fazer? Vai riscar aquelas folhas com X bem grande, vai arrancar aquelas folhas, porra, vai gerar desorganização, vai estar estragando o teu material, então não é vantajoso. E no mais, pega uma matéria aí como processo penal, que também houve atualização, direito penal, que também houve atualização recentemente, no ano de 2019, com o pacote anticrime, e você tem algumas coisas que estão desatualizadas e outras coisas novas. E você precisa estar colocando lá dentro do seu caderno. Você precisa retirar aquilo que foi desatualizado e colocar aquilo que é novo, aquilo que tem validade. Agora, como que você faz isso com o caderno? Se já está tudo escrito, você já não tem mais espaço, entendeu? Então isso te gera desorganização, faz com que você fique travado, com que você fique engessado. Por isso eu não aconselho caderno de matérias. Eu te falar, às vezes um caderno por disciplina, e às vezes um caderno também não vai ser suficiente. Então eu também não indico um caderno por matéria. Professor, beleza, então tudo que o senhor está me falando eu faço, eu já tentei fazer e me gera desorganização. O que eu vou fazer então? Você precisa de um sistema que te gere flexibilidade, ou seja, não te deixe engessado, e você precisa de um sistema que te gere mobilidade. Então você vai se basear nisso, flexibilidade e mobilidade. Professor, e o que é o que o senhor indica? Indica o seguinte: comece a produzir os seus materiais, os seus estudos por meio de folhas soltas. Professor, como assim folhas soltas? Folhas soltas, como exemplo, aquela folha de papel A4 de impressão completamente branca. Isso é folha solta. Mas, e muita gente às vezes também me reclama, mas folha solta às vezes não é muito bom para mim, porque eu não consigo produzir um resumo bacana nela, porque fica tudo torto, fica desorganizado, não tem linha. Não tem problema. Em vez de pegar uma folha A4 branca, aquelas folhas sulfite de impressão, pega uma folha pautada, uma folha com linha, mas é importante que ela seja livre, essa folha seja solta. E é lá que você vai estar produzindo o seu conteúdo, você vai estar produzindo o seu resumo, o seu próprio material. Beleza, então sei lá, fez seus resuminhos de lei de abuso de autoridade, dando exemplo, deu, sei lá, 4 folhas, frente e verso, e você resumiu toda a lei de abuso de autoridade, fez toda a sua esquematização. Essas 4 folhas de lei de abuso de autoridade, frente e verso, elas precisam ser armazenadas organizadamente, porque não adianta você pegar e jogá-las no armário, vai estar desorganizado, ou pegá-las na mochila vai amassar, vai gerar desorganização. Elas precisam ser armazenadas, e armazenadas de maneira organizada. Professor, onde que eu armazeno os meus resumos? Você vai utilizar uma pasta sanfonada, que é o que eu utilizo hoje. Vou pegar aqui para você ter um exemplo. Essa pastinha aqui me ajudou muito, cara, e depois eu vou contar uma história sobre essa pastinha que é foda. Beleza? Então essa pasta sanfonada, ela vai ter diversas divisões, diversas repartições. Cada divisão, cada repartição vai ser uma disciplina. Aí você volta lá no nosso vídeo que eu falei sobre memorização, que a gente vai ter a gavetinha da aprovação, e a gavetinha da aprovação, ela vai ter várias divisões, e cada divisão vai ser uma disciplina. Na prática, essa aqui é só a gavetinha da aprovação, a sua gavetinha do pertencimento, que vai te levar à aprovação em um concurso na área policial. E aqui dentro dela, a gente vai estar dividindo ela em diversas disciplinas, tudo bem? Então cada divisão dessa vai ser uma disciplina, onde você vai pegar os seus resumos, as suas folhas soltas, e vai estar armazenando organizadamente aqui dentro. Isso aqui vai ser tão importante, tão bom, que isso aqui vai te gerar uma flexibilidade. Imagine que o conteúdo foi desatualizado, não tem mais validade. Não tem problema, você não precisa estar rasgando o seu material todinho, não. Você simplesmente vai lá na sua pastinha, na disciplina que você está estudando, que você precisa atualizar, vai retirar aquela parte que está desatualizada, porque elas estão em folhas soltas, vai retirar, vai colocar, vai fazer um novo resumo, uma nova atualização, e vai inserir novamente na sua pastinha. Pronto, você não prejudicou nada. Isso te gerou flexibilidade. Professor, o que seria mobilidade? Mobilidade, uma pasta dessa, ela é bem levinha e é pequena, é tranquila. Você coloca ela numa bolsa, você leva ela na mão para tudo quanto é lugar. E você que é concurseiro, que está se preparando, você tem que estudar em tudo quanto é canto. Aproveite todo o seu tempo livre. Você está na porra do ônibus, você pega ônibus para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, qualquer porra, leva a porra da pastinha na bolsa, da pastinha na bolsa. Tira lá da bolsa quando você estiver sentado, pega os seus resumos e começa a revisar, começa a estudar. Tá na fila de espera do consultório médico? Pega, puxa a pastinha lá, os seus resumos estão lá, começa a revisar. Isso te gera mobilidade, isso aqui não pesa, você consegue levar para tudo quanto é lugar.
Então por isso que é importante flexibilidade, você vai estar podendo fazer atualizações, vai estar poder estar complementando o seu material sem prejudicar todo o restante, porque você tem um material flexível e ele é muito móvel, você consegue levar ele para tudo e qualquer lugar e está estudando em todo e qualquer lugar. Então, folhas soltas e pastas sanfonadas. Lembrando, se você tem dificuldade em produzir um resumo, escrever numa folha totalmente branca, procure folhas que sejam pautadas, mas desde que elas sejam soltas. E a pasta sanfonada? Isso aqui você pode estar substituindo por um fichário, mas qual que é o ponto negativo do fichário? O fichário ele é muito caro. Esses dias eu fui pesquisar uma papelaria, o fichário está em torno de R$60, R$85, tinha até de R$110. Enquanto uma pastinha sanfonada dessa é 35 conto, 35 pila. É muito mais barato. Então vale a pena, beleza? Isso vai deixar o seu estudo completamente organizado. E essas informações que você vai estar estudando vão estar sendo armazenadas na memória de longo prazo de uma maneira muito organizada, facilitando a fixação do seu conteúdo. Então quando chegar na hora da prova, pelo fato delas estarem muito bem organizadas na sua mente, na hora da prova, quando você precisar buscar essas informações, elas vão ser encontradas e puxadas com uma facilidade, vão ser encontradas de uma maneira muito mais rápida. Então aqueles problemas de memorização, putz, estudei, sabia o conteúdo, mas na hora da prova me deu branco, você não vai ter mais. Por quê? Porque seu estudo ele está organizado. Tranquilo? Então esse é um vídeo que eu estou falando sobre organização dos estudos. Isso aqui é o que eu utilizo, isso aqui dá muito certo. Professor Thales Moraes, que é o professor de Direito Administrativo, também utiliza essa técnica e foi assim que ele fez durante toda a aprovação dele e dá certo, entendeu? Então vale a pena, dá uma testada aí. Isso daqui não é à toa não, isso daqui foi com muitos erros e muitos anos de experiência, de estudos. Já estou no meu 5º ano de estudo, isso aqui funciona e vale muito a pena, gera uma organização do caramba. Tranquilo? Então não se esqueça, você quer, você pode e você é capaz. Se você quiser ser aprovado, você precisa ser fera, você precisa de persistência, humildade e determinação. Beleza? Desejo a todos uma excelente preparação e um forte abraço. Valeu!